Olá, sejam bem-vindas ao canal. E essa é a quarta aula da nossa série Modelagem de Costura para Iniciante. Então, já estou aí mostrando como os meus moldes ficou. Na outra aula, na terceira aula, a gente cortou ele sobre o nosso tecido, a gente fez a interpretação. Eu usei 1,50 centímetros de brim, né? Um brim leve, e esse brim ele tem elastano. Então, essa medida de 1,50 dá para um tamanho P, né? Que é o 40, o 38. Eu vou deixar aqui na descrição também sobre outros tecidos e tamanhos também, tá? De quantidade de tecido para outros tamanhos também. Antes de tudo, eu vou fazer uma correção aí na parte do bolso. Tô mostrando aí que o bolso ele ele ficaria preso aí na parte da braguilha e na parte da frente, totalmente preso. Só que eu fiz ele inteiro aí a parte da braguilha, então não vão ter como prender o bolso ali, tá? Então por isso que eu arredondei aí essa parte do bolso, tá? Por não poder costurar aí, tá certo? Então eu só fiz essa modificação. E aí, o nosso bolso, eu já até posicionando ali, ó, tá vendo? Ele ficou arredondado, tá? Agora, com os moldes já cortados, eu já passo uma overlock, tá? Ou a sua zigue-zague em todo o contorno da nossa calça, entre pernas, laterais, a parte do gancho, tá? O nosso bolso também, o fundo do bolso, você já costura ali, prendendo o fundo dele, tá certo? E aí, olha, já tá toda overlockada, eu passei a minha overlock. Então, já vou começar montando já a minha peça, a minha calça, e vou começar pelo bolso. Eu vou costurar o meu bolso, o forro do meu bolso naquela diagonal, né? Onde fica a abertura do nosso bolso, eu vou fazer isso dos dois lados, passar uma costura reta com um pezinho de máquina, tá bom? Dessa forma. Lembrando que eu coloquei o meu bolso, tá? Direito sobre o direito do meu tecido da minha calça, tá? Viro dessa forma e eu vou pespontar o meu bolso pro lado de dentro, tá bom? Do jeito como tá aí, ó. Abro e pesponto o bolso pro lado de dentro. Ou seja, a minha abertura, o pesponto e a costura já foi feita. Aí eu pego a outra parte do bolso, aquela parte onde vai ficar à vista, né, na parte da frente da nossa calça. Coloco direito sobre o direito, vai ficar dessa forma, tá vendo? É onde que a gente vai colocar a abertura aí do bolso. Então, a gente costura ele, tá? Ele já foi overlockado. Você poderia até ter overlockado e já fechado ele só com overlock. Acabou que eu fiz ele separado, né? Por isso que eu passei uma costurinha reta ali, tá? E aí, depois que eu fiz aquilo, eu faço umas costuras, tanto nas laterais, acomodo o bolso direitinho, vejo se o forro não tá emboladinho, tá? Costuro ele nas laterais. E aí, o forro também, né? O bolso, na parte da cintura da nossa calça, tá? Para ele poder ficar preso, o nosso bolso. Não precisa nem dar retrocesso, é só uma costura mesmo para poder prender o nosso bolso aí totalmente na nossa calça, certo? Bom, agora com o nosso bolso costurado, viu? Ele ficou arredondado, que a gente fez aquele acertozinho ali lá no início do vídeo. Eu peguei aí a minha braguilha, tá? Já tinha dobrado ela, também overlockado. E vou costurar o meu zíper. Eu vou utilizar esse zíper invisível, porque eu não tenho um zíper comum da cor desse tecido aqui, tá? Mas não vai modificar em nada o processo de costurar ele. Eu vou posicionar o meu zíper dessa forma, tá? Na minha braguilha. Dessa forma, tá? Tá vendo que o meu zíper está por cima da minha braguilha. Abro um lado e faço, né, aquela costura reta para poder prender o meu zíper aí na minha braguilha dessa forma, tá? Só um lado do zíper. Bom, eu vou fechar, olha como ficou, um lado preso à minha braguilha. Agora, com a parte frente da minha calça, eu coloco assim, direito sobre direito, ver se as costuras estão batendo uma com a outra, ver se ela tá bem acomodada.
E eu vou costurar o meu gancho, tá vendo? A finalização da costura do meu gancho, ele termina lá na minha vista, tá? Onde que a gente vai colocar a nossa braguilha. Então, vem costurando essa parte, né, curva aí do gancho, e aí eu finalizo, ó, aonde começa, né, a parte vista, a vista da nossa calça, aonde vai ficar a braguilha, onde a gente vai colocar o nosso zíper, e a nossa costura ficou assim, tá vendo? Do gancho. Agora, nós vamos prender pelo lado direito aí da nossa calça, tá? Nós vamos prender a nossa braguilha, o nosso zíper, aí nessa vista que tem na parte da frente aí da calça. Tem um viro, tá vendo? Olha lá. Lá pra dentro, os 3 centímetros, né? Que é o que a gente colocou na nossa modelagem. E a gente vai costurar assim, dessa forma. Eu só vou posicionar essa dobrinha por cima do meu zíper. Então, eu vou costurar o zíper juntamente com a braguilha, aquela costurinha reta. Eu até alfinetei aí, ó, tá vendo? Para dar mais firmeza na hora quando eu for costurar, certo? Aí eu venho com essa costurinha até ali no finalzinho da abertura ali no nosso zíper, tá? Onde começou a costura ali do gancho. Eu não troquei a sapatilha, o pé calcador aí, tá? Eu tô usando a mesma sapatilha para poder fazer essa costura reta. Aí, dou o meu pesponto aí, o meu retrocesso no início e no fim da minha costura. E aí, eu consegui prender o zíper, né? Na parte direita da minha calça e a minha braguilha também. Agora, a gente precisa colocar o outro lado do zíper, do outro lado da nossa calça. Então, eu vou lá, giro a minha calça dessa forma, tá? Coloco direito com direito, dessa forma, bem certinha, tá, gente? Acomodo ela, ver se ela tá, né? A cintura tá batendo com a outra cintura. E aí, eu vou Observe pegar isso, tá? essa parte Pode ter essa aqui alteração. da minha peça, E eu vou colocar o meu zíper dessa mas forma. é só Pego no o meu meu zíper zíper. aberto, Essa parte aqui eu vou jogar pra cá, ó. E vou Porque senão, se eu costurar costurar ele do aqui, outro lado braguilha, aí da junto vista com da a minha limpeza, eu vou calça. costurar o meu zíper junto. Não pode. Então, eu jogo pra cá, ó. Afasto ali e eu até mudei a posição para ficar mais fácil aí a visualização. Tá vendo? Alfinetei lá, ó. Tá vendo que a minha braguilha tá aqui, o meu zíper tá aqui por cima, tá? E a outra parte do meu zíper, ele tá lá na minha outra parte da vista, ó. Tá vendo? Lá no cantinho mesmo, bem perto da bordinha mesmo, ó. Ali onde eu tenho o pique, onde eu vou dobrar, né? A minha parte da minha vista, da minha calça. E aí, eu venho fazendo uma costurinha também, reta, para poder prender o meu zíper do outro lado aí da vista da calça. Ou seja, é isso, ó, zíper costuradinho, tá certo? E agora a gente precisa o quê? Eu vou fechar para vocês poderem ver como é que ficou, tá vendo? Tá vendo que aquela vista, ela fica por cima da outra, dessa forma. E eu preciso depois fazer aquele desenho, né, por cima, para poder dar aquele formato, ó, tá vendo onde eu tô com o dedinho, né? Para quem não tem costume de fazer esse desenho, usa um giz de alfaiate, aquele que depois você pode apagar, faz o desenho e depois você costura ele por cima desse desenho. Aí depois é só você apagar, tá certo? Lá, quando termina ali o gancho, né, o iniciozinho do gancho, da costura do gancho, você faz ele, essa parte dele arredondadinha, tá? Tem gente que faz ele também em forma de diagonal aí embaixo, reto. Aí fica ao teu critério o desenho que você deseja dar aí nessa finalização. Eu fiz essa finalização, dei uma arredondada, uma leve arredondada, tá bom? Bom, então bolso não, zíper costurados, né? Eu vou só prender a minha braguilha, tá? Do outro lado lá do meu gancho, tá? Da costura aqui do meu gancho. Só para poder a minha braguilha não ficar solta dentro quando eu for abrir a minha calça. É importante que a gente costure aquele lado, ou então pode ser até um pontinho à mão mesmo, né, do outro lado lá da costura do gancho, para ela poder ficar presa, tá certo? Bom, eu tô agora com as minhas costas aí sobre a minha máquina e eu vou costurar o meu gancho costas, tá?
tô aí fechando meu gancho com um pezinho de máquina. E vou também fechar as minhas pences também. Eu não sei se vocês repararam na hora que eu estava fazendo a minha interpretação e transferindo para o meu tecido, eu marquei, né, a minha pence e transferi ela para o meu tecido. Aí eu fiz um desenho com giz de alfaiate mesmo, para poder seguir o mesmo desenho da pence, tá? Vou acomodar bem a minha calça, as costuras da lateral, batendo certinho, desde a parte da cintura, do joelho até a barra, tá? E eu venho com um pezinho de máquina fechando, né, todas as minhas laterais, a nossa entrepernas também, certo? Bom, essa costura eu já fiz, né, para poder adiantar o vídeo e não ficar tão longo aqui, é uma costura fácil e tranquila. Bom, a gente vai colocar o nosso cós aí, eu coloquei o meu cós ao meio, vou fazer um pique, vou posicionar lá no meio das minhas costas, tá? Esse cós, eu não coloquei entretela, tá? Vou passar uma costura aí, em todo esse contorno primeiro. Eu não coloquei entretela porque eu não tinha entretela aqui de malha, e aí eu ia perder a elasticidade do tecido se eu colocasse uma entretela que não tivesse elasticidade, né? Já que o tecido, ele tem um elastano. Bom, aí no iniciozinho aí do meu cós, eu vou fazer essa dobrinha, tá? Dobro pra cima, do jeito que eu tô fazendo. E a outra parte também da costura, eu jogo pra cima também. E vou passar uma costura reta, dessa forma, vocês vão ver como é que vai ficar. Porque aí a costura vai ficar embutida aí, tá? Tiro o excesso aí do tecido, porque eu só quero 1 metro aí pra dentro. Olha como ficou dessa forma, tá vendo? O meu cós aí pro lado de fora tá dessa forma, tá vendo? E pro lado de dentro, olha, a dobrinha já que eu já tinha feito, ficou embutida, certo? E aí depois eu venho costurando toda ela, pro lado direito mesmo, aquela costurinha assim, ó, do jeito que eu tô fazendo. Eu vou abrir o tecido, automaticamente quando eu passar a costura aí na parte direita do meu tecido, abrindo, eu vou estar costurando a parte de baixo também lá do meu cós. Agora, a barra da nossa calça são 3 centímetros de largura de bainha. Então, eu viro essa pontinha, tá? Já virei aí os 3 centímetros e passo uma costura reta em todo esse contorno para poder fazer a minha bainha. Bom, praticamente a gente está na finalização da nossa calça. Então, a nossa calça social skinny ficou prontinha e ficou dessa forma. Então, eu deixo o meu beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!